Como viveu Nelson Rodrigues? Nelson Rodrigues foi um escritor e dramaturgo brasileiro conhecido por suas obras polêmicas e provocativas. Ele nasceu em 23 de agosto de 1912, no Rio de Janeiro, Brasil, e viveu até 21 de dezembro de 1980. Rodrigues cresceu em uma família de classe média no Rio de Janeiro e mostrou interesse precoce pela escrita e pelo teatro. Ele começou a trabalhar como jornalista ainda jovem e escreveu para vários jornais e revistas ao longo de sua carreira. Ele ficou conhecido por suas colunas de fofocas e suas opiniões fortes e controversas sobre a sociedade brasileira. Como escritor, Nelson Rodrigues é considerado um dos principais expoentes do teatro do absurdo no Brasil. Suas peças muitas vezes exploravam temas tabus, como incesto, adultério e violência sexual, e eram conhecidas por sua linguagem crua e direta. Ele foi um pioneiro no uso do melodrama e do realismo fantástico no teatro brasileiro. Além de sua carreira como escritor, Nelson Rodrigues também trabalhou como cronista esportivo e roteirista de cinema. Ele escreveu roteiros para vários filmes brasileiros, incluindo O Bonitinha, Mais Ordinária, 1963 e Um Beijo no Asfalto, 1981, que foram baseados em suas próprias peças teatrais. Nelson Rodrigues foi uma figura controversa em sua época, muitas vezes enfrentando críticas e censura por suas obras provocativas e consideradas imorais. No entanto, ele também foi amplamente reconhecido como um dos escritores mais influentes do teatro brasileiro e suas obras continuam sendo estudadas e encenadas até hoje. Ele faleceu em 1980, aos 68 anos, no Rio de Janeiro, deixando um legado duradouro na literatura e no teatro brasileiros. As obras de Nelson Rodrigues são conhecidas por seu estilo polêmico e provocativo, explorando temas tabus e retratando a sociedade brasileira de maneira crua e direta. Ele foi um dos principais expoentes do teatro do absurdo no Brasil e seu trabalho influenciou significativamente a literatura e o teatro brasileiros. Algumas de suas obras mais conhecidas incluem Vestido de Noiva, 1943, é considerada uma de suas peças mais famosas e inovadoras. A peça é dividida em 3 planos, a realidade, a memória e o delírio, e apresenta uma narrativa complexa e fragmentada que explora a mente de uma mulher em seu leito de morte. Vestido de Noiva é uma obra pioneira no uso do realismo fantástico no teatro brasileiro e é frequentemente estudada como um marco na dramaturgia brasileira. Álbum de Família, 1945, esta peça é uma crônica da decadência de uma família de classe média, explorando temas como incesto, adultério e moralidade. A obra é conhecida por seu retrato controverso e provocativo das relações familiares e foi adaptada para o cinema e televisão várias vezes. Beijo no Asfalto, 1960, considerada uma das peças mais populares de Nelson Rodrigues, é uma tragédia urbana que aborda questões de hipocrisia social, moralidade e sexualidade. A peça é baseada em um incidente real de um beijo entre homens em uma praça pública e critica a sociedade brasileira da época. Bonitinha, Mais Ordinária, 1962, essa comédia satírica é uma crítica à sociedade burguesa brasileira e ao poder do dinheiro. A peça conta a história de Edgar, um jovem ingênuo que se envolve em uma trama de chantagem sexual. Bonitinha, Mais Ordinária foi adaptada para o cinema e televisão diversas vezes e é uma das obras mais conhecidas de Nelson Rodrigues. A Falecida, 1953, uma comédia de costumes que retrata o funeral de uma mulher pobre e suas repercussões na família e na sociedade. A peça aborda temas como a hipocrisia, o materialismo e as relações sociais em um contexto de morte. Essas são apenas algumas das obras mais conhecidas de Nelson Rodrigues, que também escreveu várias outras peças, romances, contos e crônicas. Suas obras são conhecidas por seu estilo provocativo,
suas tramas complexas e personagens multifacetados, e sua abordagem crua e ousada dos tabus sociais e morais da sociedade brasileira. Qual a obra mais conhecida de Nelson Rodrigues? A Vida Como Ela É. É uma famosa série de contos escrita por Nelson Rodrigues, publicada em jornais e revistas na década de 1950. Esses contos, que posteriormente foram compilados em livros, retratam histórias fictícias baseadas em casos reais que o próprio Nelson Rodrigues testemunhou ou ouviu falar, abordando questões como sexo, amor, traição, adultério, violência, e outros temas tabus da sociedade brasileira da época. Os contos de A Vida Como Ela É são conhecidos por sua abordagem crua e direta dos aspectos mais sombrios e controversos da natureza humana, e muitas vezes apresentam personagens complexos e moralmente ambíguos. Através dessas histórias, Nelson Rodrigues explorou as nuances das relações humanas, expondo as fraquezas, hipocrisias e desejos ocultos das pessoas. Muitos dos contos de A Vida Como Ela É tem como cenário o Rio de Janeiro, cidade onde Nelson Rodrigues viveu grande parte de sua vida e que serve como pano de fundo para as histórias ficcionais. Os personagens são frequentemente retratados em situações extremas e dramáticas, enfrentando dilemas morais e emocionais intensos. Os contos de A Vida Como Ela É foram muito populares em sua época, mas também foram alvo de muitas críticas e polêmicas, devido ao seu estilo provocativo e à abordagem franca e ousada dos tabus sociais e morais da sociedade brasileira da época. No entanto, a série de contos também foi amplamente aclamada por sua originalidade e pela maneira como retratou a natureza humana de forma realista e impactante. A Vida Como Ela é considerada uma das obras mais importantes de Nelson Rodrigues e é um reflexo de sua visão única e polêmica da sociedade e do comportamento humano. Até hoje, a série de contos continua sendo estudada, debatida e apreciada como uma das obras literárias mais influentes e controversas da literatura brasileira. Agora, alguns trechos e comentários de atores consagrados sobre a obra de Nelson Rodrigues. Durval deu fim à própria vida com um tiro. O delicado Eusebiozinho se enforcou trajando o vestido de sua noiva, às vésperas do casamento. Terezinha, quem diria, seguiu o destino das trágicas reportagens que colecionava, banhou seu corpo de álcool e queimou sozinha na banheira. Lucinha não aguentou a traição confessa do marido e bebeu guaraná com formicida. Compartilhar a perspectiva do anjo pornográfico, ou seja, observar a intimidade alheia pelo buraco da fechadura, faz com que se esbarre em desfechos como esses. A agonia de viver, o amor que não cabe nem dentro nem fora do corpo, a traição mal calculada e, claro, a paixão maldita são passagens que levam irremediavelmente à morte. Sempre achei angustiante quando o amor vira dependência, observa Cláudia Abreu, que fez o papel título de Terezinha. Em A Vida Como Ela É, ela se mata por não suportar a dor de não viver o seu amor. É uma clássica personagem rodriguiana, passional, intensa e maravilhosamente neurótica. Um prato cheio para qualquer atriz. Na trama, a jovem é obrigada a se casar com um homem bem mais velho. O namorado que julgava ser seu grande amor cede às tramóias da madrasta, que arquiteta a união indesejada. Sem saída, o suicídio silencia sua angústia. Para se ter uma ideia, os desfechos trágicos estão presentes em 1/4 das histórias da série, sem contar outras tantas que envolvem indiretamente a morte de alguém ou as intenções e ameaças de concretizá-la. Em muitos casos, a desgraça das situações abre mão de seu prefixo e evidencia a graça, o tom patético e irônico que a envolve. Caso de Um Mártir em Casa e na Rua, que acompanha os esforços de Durval, Antônio Calone, em administrar a relação com a mulher e com a amante. Tudo ocorreria bem caso não se comprometesse com ambas a jantar diariamente em suas casas.
A incapacidade de manter a vida dupla chega ao ápice quando, pela segunda vez no dia, é obrigado a comer um glorioso vatapá. Durval vai ao banheiro e se mata com um tiro. Antes, justifica a atitude com um recado no espelho: morro, porque não aguento jantar 2 vezes. Os homens retratados por Nelson variam muito entre canalhas e coitados. Embora sempre queiram mostrar que são machões e viris, eles ainda não cresceram. Como é o caso desse sujeito que não aguenta sustentar a vida dupla e se mata, se ressalta Calone. Exceção em suas histórias, a morte natural só é vista uma vez em A Vida Como Ela É, no episódio O Sacrilégio, quando a senhora vivida por Laura Cardoso cai nos braços do filho, Márcio, José Maier. Ele há tempos não transava com a mulher, Dina, Giulia Gunn, prostrada por dividir o mesmo teto com a sogra. Com a velha morta, ele subitamente recupera o desejo. O contraste é revelador: num quarto, o casal finalmente se rende ao sexo. No outro, a mãe é velada solenemente. O sexo é o princípio e o fim nos textos de Nelson. O desejo e a morte caminham juntos, assim como o pecado e a pureza, salienta Giulia Gunn. Vida amorosa de Nelson Rodrigues. A vida amorosa de Nelson Rodrigues foi marcada por várias experiências e relacionamentos controversos, que muitas vezes influenciaram sua obra escrita. Ele foi casado 3 vezes e teve uma vida amorosa tumultuada e polêmica, caracterizada por suas paixões intensas, relacionamentos extraconjugais e escândalos públicos. O primeiro casamento de Nelson Rodrigues foi com Elza Bretanha, com quem teve 3 filhos. No entanto, o casamento foi marcado por problemas e Nelson Rodrigues teve vários casos extraconjugais, incluindo um relacionamento com a atriz Miriam Pires, que foi uma de suas musas e inspiração para muitas de suas personagens femininas. Elza Bretanha faleceu tragicamente em 1948, em um acidente de carro, o que teve um impacto profundo na vida de Nelson Rodrigues. Após a morte de Elza, Nelson Rodrigues casou-se novamente com a atriz e escritora Vânia Rodrigues, com quem teve 2 filhos. No entanto, o relacionamento também foi tumultuado, com relatos de brigas e separações temporárias ao longo dos anos. Nelson Rodrigues também teve outros relacionamentos e casos amorosos ao longo de sua vida, muitas vezes com mulheres mais jovens. Ele era conhecido por seu comportamento impulsivo e suas paixões intensas, que muitas vezes eram refletidas em sua obra escrita. A vida amorosa de Nelson Rodrigues muitas vezes se misturou com sua obra literária, sendo fonte de inspiração para muitos de seus personagens e tramas. Seus relacionamentos tumultuados, suas paixões avassaladoras e seus escândalos pessoais influenciaram sua visão sobre o amor, o sexo e as relações humanas, que eram temas frequentes em suas obras.